Amém? Estou ajustando aqui ainda, Pronto. mas assim, eu estou vendo bem e ouvindo também adequadamente, viu? Está escutando bem? Bênção de Deus. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, boa noite, paz e graça. Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, porque tudo que fazemos, que comamos ou que bebamos, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Nós estamos aí já, hoje é a quarta-feira de número 20 que nós estamos estudando os estudos bíblico-doutrinários da Confissão de Fé. E dentre essas 20 quartas-feiras, a gente tem convidado algumas pessoas para participar conosco, para dividir conosco aí esses temas tão relevantes. E na noite de hoje, para a glória de Deus e pela graça de Deus, nós convidamos o presbítero Maxwell, é membro da segunda igreja presbiteriana em Sapé, né? E tem mais alguma coisa aí que ele é da UPH e tal, e aí é ele mesmo que vai dizer. Boa noite, presbítero Maxwell. Por favor, fique à vontade e faça aí sua própria apresentação. Boa noite, pastor Silvano. Antes de qualquer outra coisa, né, eu quero agradecer, assim, o convite, né, de estar sendo chamado, né, para participar, mesmo que através da live, né, pelo Facebook, e poder compartilhar algo da palavra de Deus, né, dentro dessa linha que o senhor já estabeleceu, né, que são os estudos da Confissão de Fé de Westminster, né. Então, esse livro aí indicado, número 20, né, traz esse tema da liberdade cristã e para a nossa época atual, eu creio de grande valia nós meditarmos um pouco acerca desse tema. Então, meu abraço, né, para o senhor e para todos aqueles que vão estar conosco, seja ao vivo, seja vendo essa gravação em qualquer outro dia da semana. Me sinto privilegiado e honrado pelo convite. Deus possa abençoar-nos nesse momento. Amém. Deus nos abençoe, né? Vamos orar. Depois da oração, eu vou ler um texto que está na lição de hoje e a gente prossegue. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos ser gratos a Ti, Deus, pelos Teus feitos em nossas vidas, principalmente pelos livramentos que nos dias atuais chegarmos a essa hora com a bênção de Deus de estar nos nossos lares. Hoje é um milagre muito grande, porque estamos vivendo num mundo caótico e tem um vírus que não permite que muitos voltem para casa. E nós queremos dar graças a Deus porque estamos em casa, ou no trabalho, ou em algum lugar, sendo protegido pela graça e misericórdia de Deus. Queremos pedir também que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreender e entender a palavra de Deus. Que o Senhor, nessa noite, seja com o presbítero Maxwell para tratar desse assunto conosco e aos irmãos que vão nos ouvir e ver em nome de Jesus. Amém? O texto da palavra de Deus é Gálatas, capítulo 2, versículo 3 e o 4, e diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O texto já fala alguma coisa sobre esse assunto, né? E essa pergunta da Confissão de Fé, número 20, ela fala sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência.
E aí são muitos, sabe, presbítero, muitas pessoas hoje que estão à frente de igreja ou à frente de trabalho, com igrejas grandes, que têm mudado muito o rumo dessa palavra liberdade cristã e têm desviado o foco da verdade para outros meios. Eu queria que o senhor ficasse muito à vontade para conversar conosco nessa noite sobre esse tema. Fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, que o Senhor nos ajude, né, nesse momento. Como nós havíamos dito, pastor, esse é um tema assim, bem relevante para os nossos dias, justamente com base naquilo que o Senhor já vem desenvolvendo, né? Não são poucos, quando nós olhamos para a cristandade aí espalhada pela superfície da Terra, o número, né, de líderes que, de fato, colocam cargas sobre os seus seguidores e que, de fato, oprimem na expressão da verdade, né, os seus seguidores a colocarem algo mais além do sacrifício de Cristo para que eles venham a ser salvos, né? Então, esse texto foi muito bem indicado pelo autor da lição, texto que está lá na carta de Gálatas, porque, de fato, o contexto daquela carta, ela nos ajuda a compreender os perigos que podem, assim, nortear, né, que podem envolver esse tema. Na verdade, aqueles irmãos estavam completamente, assim, perdidos, né, em relação a esse tema. E eles estavam agora querendo retroagir às práticas e à observância estrita da lei, acrescentando algo realmente a mais, além do que Cristo fez e daquilo que Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E assim, Paulo então escreve para justamente orientar aqueles irmãos, né? Exortá-los quanto às suas práticas e tentar trazê-los de volta ao caminho correto, ao caminho das Escrituras, né? Então, esse tema da liberdade cristã é algo que a gente precisa compreendê-lo, né, a partir das Escrituras, e a partir do momento que a gente entende realmente todo o propósito do plano redentor de Deus e, sobretudo, da sua graça manifesta em Cristo, e o que o sacrifício de Cristo realmente significou e quais os benefícios que advieram dele para as nossas vidas, é que a gente pode, de fato, compreender o quanto, na verdade, nós gozamos de liberdade no sentido de estarmos hoje livres do domínio do pecado, livres realmente da nossa própria natureza e de qualquer outra influência que venha a querer ser colocada sobre nós, né? E é importante também para que a gente possa estabelecer limites quanto a essa liberdade. Ora, eu sou livre, então, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver a minha vida cristã de qualquer maneira. Ora, quantas vezes a gente não já ouviu pessoas chegarem a essa conclusão, né? Não porque nós estamos na graça e não mais na lei. Então, são todas essas questões que a gente pode se lançar numa liberdade, e numa liberdade tal que beira a libertinagem, não é? Então, quando a gente analisa esse tema, a gente precisa realmente colocar limites, olhar bem para as escrituras, para que a gente não cometa, vamos dizer assim, posturas
errôneas, não assuma posturas inadequadas diante desse tema, seja a quem, deixando de desfrutar, né, deixando de gozar dessa liberdade, ou, por outra parte, no outro extremo, abusarmos dessa liberdade justamente para darmos vazão a uma vida desregrada em qualquer área da nossa vida, não é? Então, assim, a primeira questão do nosso estudo fala da liberdade cristã, das quais os crentes realmente desfrutam, né? Então, o primeiro ponto de partida é dizer que essa liberdade ela foi conquistada justamente por Cristo, né? Cristo a comprou e aí tornou acessível ao seu povo. Então, assim, quando a gente parte desse pressuposto e a gente compreende isso, a gente já vai, de certa forma, perdendo aquele medo de que a salvação se ganha e se perde, ou qualquer outra coisa que o valha, ou como que eu preciso fazer alguma outra coisa para ainda conquistar essa salvação, né? Então a gente só pode realmente chegar a essas conclusões observando a palavra de Deus quanto a isso, né? Então João 8:36 ela vai nos dizer assim, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então aqui a gente tem uma ideia muito clara do que é essa liberdade, né? É uma liberdade diferente de tudo aquilo que a gente experimenta aqui nesse mundo. É uma liberdade que transcende as nossas próprias ações físicas, abrangendo também até mesmo a nossa própria consciência, né? Então, isso nós gozamos, isso nós desfrutamos, porque Cristo proporcionou e proporciona essa liberdade. Então, se de fato foi Ele quem nos libertou, verdadeiramente, definitivamente, nós somos livres para algo, né? Somos livres para fazermos algo. E o que é esse algo? Nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para servi-lo sem nenhuma preocupação ainda quanto a qualquer resquício do nosso pecado. Uma vez que Cristo, com o seu sacrifício, né, único, definitivo, perfeito e agradável a Deus, satisfez, né, toda a ira de Deus e nos coloca realmente em liberdade de vida. Então, a gente não precisa observar as exigências da lei no sentido de buscarmos a salvação, porque ela já está garantida. Nós precisamos observar para utilizarmos ela como parâmetro para as nossas vidas e para a condução das nossas ações, né? Então, nós precisamos observar a lei nesse sentido, mas não que o nosso esforço e a nossa observância tenha um peso realmente de salvação nas nossas vidas, porque isso foi, de fato, conseguido, né, conquistada por Deus. Então, Colossenses 1:13, ele diz assim, ele, né, falando de Cristo, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transformou, né, ou nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é uma obra completamente divina, né? Projetada por Deus Pai e executada por Cristo Jesus. Então, é algo que, de fato, deve alegrar o nosso coração e nos dar uma convicção de que estamos firmados, né, nessa graça. Adiantando, né, seguindo um pouco mais nessa linha de raciocínio do nosso estudo, né, nós vamos ver alguns benefícios que essa liberdade ela traz como implicação para a vida do cristão.
né? Então, nós estamos libertos de quê, afinal, né? Uma pergunta que nós podemos fazer. Então, à luz das Escrituras, nós estamos libertos da culpa do pecado, né? Algo que foi trazido sobre nossas vidas através da procedência lá dos nossos primeiros pais, e depois da queda o homem se tornou então o inimigo de Deus e afastou-se então dele. A partir de então nós passamos a trazer conosco essa culpa do pecado, algo que vai ser solucionado tão somente no sacrifício de Cristo. É esse sacrifício que vai, de fato, remover essa culpa das nossas vidas, da nossa consciência, não é? Não que nós sejamos, no momento, santos no sentido de viver sem pecar, mas é de saber realmente que Cristo já pagou esse preço, já executou o sacrifício e já nos trouxe esse alívio, né? Que nem eu e nem nenhum dos nossos semelhantes poderia fazer por conta própria. Quando a gente começa a compreender realmente essas verdades, o nosso coração passa a desfrutar de todas essas propriedades e de todos esses benefícios, né? Trazendo realmente, como a palavra de Deus diz, paz com Deus em nossos corações, né? Então nós podemos dizer hoje que de fato somos livres quanto à culpa do pecado original que nós carregamos em nossa natureza, né? A palavra diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Noutra parte, diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Então nós estamos libertos, essa culpa não precisa nos esmagar diariamente. Pois não, pastor? Agora é interessante, né, presbítero Maxwell, que esse ponto 1 aqui, né, da liberdade da culpa do pecado, e o segundo, que é libertação da ira condenatória de Deus, há alguns nossos irmãos que não seguem a linha reformada e que talvez alguns deles nem conhecem a confissão de fé, que acham que ainda estão sob o jugo de um pecado condenatório. Não entenderam ainda que o sacrifício de Cristo foi único e que resolveu o problema da condenação quanto ao inferno. Há muitas pessoas que não conseguiram ainda entender essa liberdade da ira condenatória de Deus, conforme Romanos fala, Paulo fala, escrevendo aos Romanos, bem explícito, mas ainda, como o senhor falou aí no início da sua fala, alguns deles até usam a frase, né? Cuidado para não pecar, para não perder a salvação. Exato, né? Então, assim, como prolongamento dessa culpa do pecado, vem essa libertação da ira condenatória de Deus, né? Algo que a gente não podia sanar de maneira alguma, né? Nós não podíamos, por nossas forças ou por qualquer obra que nós fizéssemos, baseado aí nos nossos méritos, nas nossas forças, não tínhamos como aliviar, como sanar essa ira que Deus alimentava em relação a nós enquanto caídos, né? A raça humana caída. Mas, através do sacrifício de Cristo, nós somos, então, justificados, né? Esse sacrifício e todas as suas consequências positivas diante do Pai foram creditadas, né, na nossa conta e nós somos, então, justificados
diante de Deus, né? Então, por aí a gente segue percebendo o quanto, de fato, o povo de Deus é livre, de fato, né? Livre dessa culpa, livre dessa ira. Isso de uma forma definitiva, né? Feita e conquistada ali por Cristo, o qual está à destra de Deus, né, como diz a palavra, e intercede por nós. E nós estamos também livre de qualquer maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial, né? Porque, como nós estamos analisando os méritos que Cristo conquistou para nós, a gente vai compreender, né? Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus, ele vai dizer que todas as coisas que estavam ali previstas no Antigo Testamento, elas são como que sombra e apontavam, então, para a vinda de Cristo. E Cristo não vem revogar a lei, mas ele vem cumprir a lei, né? Então, assim, coisa que nós também não podíamos fazer. Ele cumpre a lei em nosso lugar e acredita também esses benefícios, né, em nosso favor. Então, a partir de Cristo, a gente não precisa estar observando, como a gente falou no início, a lei nesse sentido, né, de ter aquela expectativa ou alimentar algo dessa natureza no nosso coração, como se o cumprimento da lei fosse nos trazer salvação. Não, nós somos salvos, né, em Cristo Jesus, e por isso é que nós devemos observar não apenas a lei, mas tudo o mais que as Escrituras nos revelam como vontade de Deus para as nossas vidas. E, assim, observando, né, no sentido mais espiritual, a gente vai ver também que nós estamos libertos do domínio, né, daquilo que poderia realmente trazer um desassossego e um desconforto muito grande para nós humanos, né, que é a questão da morte. Então, muitas pessoas, quando começam a pensar sobre a morte física e ainda mais a morte espiritual, elas entram completamente em pânico, porque não conseguiram olhar realmente para o sacrifício de Cristo e ver os benefícios que ele trouxe para a gente. Então, talvez muitas pessoas, até ditas cristãs, elas andem ainda incomodadas, de certa forma amarguradas, quando contemplam, né, ou analisam a morte. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, ele, no seu capítulo 15 da sua primeira carta, né, versos 56 e 57, ele diz: o aguilhão da morte é justamente o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele prossegue dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, a morte não é algo que nos incomoda, nem do ponto de vista físico, tampouco do ponto de vista espiritual. Porque a gente sabe e tem no nosso coração a convicção de que a hora em que o Senhor nos chamar, nós iremos sem detença, né, nos apresentar diante dele, né? Servi-lo e adorá-lo com muito mais propriedade do que fazemos hoje. Então, nós não vivemos também sobre essa pressão e sobre esse desconforto que possa trazer o tema, não é, da morte física e da morte espiritual. Alguma coisa, pastor? Se o senhor quiser Não, fazer tá algum tranquilo. complemento, está Amém. tranquilo? Tá Pronto. tranquilo. Então, assim, avançando, né, um pouco mais nesse tema, a gente pode nos indagar a respeito do que essa liberdade, na verdade, ela
possibilita aos crentes, né? Quais foram os benefícios que essa liberdade traz no campo, por exemplo, da nossa relação com Deus, né? Então, o fato de nós termos, né, à luz das Escrituras, livre acesso a Deus por intermédio de Cristo, né? Isso é muito destacado com uma clareza muito cristalina em Efésios 2:18, quando o autor sagrado diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, né? E o escritor aos Hebreus, também falando sobre esse tema, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, né, que penetrou os céus, conservemo-nos firme em nossa confissão, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Então, enquanto nossos irmãos do passado, né, do Antigo Testamento, precisavam realmente de outros tantos mediadores e de fazer sacrifícios e tantas outras coisas, né, que eles entendiam apropriadas na época, quando Cristo vem e quando ele, de fato, executa o seu sacrifício, oferece-se como sacrifício, ele rasga todo e qualquer véu, todo e qualquer empecilho, né? E nós passamos, então, a ter ele como nosso sumo sacerdote. E através dele nós temos acesso livre a Deus, né? A qualquer hora do dia ou da noite, nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de angústia também, nós podemos nos voltar para Ele, sabendo que somos imerecedores, somos indignos, mas em Cristo nós fomos justificados e temos esse livre acesso ao Pai. Então isso é algo maravilhoso, pastor. É algo que enche o nosso coração de alegria e outros tantos benefícios, né, que foram conferidos a nós como povo de Deus através do sacrifício de Cristo, nos tornando completamente libertos, né, de qualquer amarra que nós tínhamos ou que alguém queira realmente colocar. Por isso que eu julgo tão importante, né, nós utilizarmos o nosso tempo para refletirmos acerca desse princípio, né, e desse conceito e dessa verdade bíblica para as nossas vidas. Isso deve, então, justamente junto com toda a alegria que traz ao nosso coração, também gerar uma gratidão em nossos corações, de maneira que isso reflita não apenas na nossa maneira de viver, né? Aqui num plano horizontal em relação ao nosso semelhante, mas também de uma forma vertical no que tange ao nosso relacionamento com Deus a partir das nossas orações, mas também de todo o nosso proceder devocional, no sentido de obedecer e também no sentido de adorar a esse Deus de uma maneira voluntária, né? Não com aquele medo ou com aquele receio de que nós temos, por exemplo, um Deus que é carrasco e que se a gente deixar de observar qualquer ponto da lei, a gente vai ser castigado aí de uma forma talvez além das nossas forças. Então nós não precisamos servir a Deus
com essa motivação ou com esse entendimento. Então, tudo isso é reflexo da liberdade que Cristo conquistou para o seu povo. Então, nós, quando entendemos, na verdade, o que o sacrifício de Cristo significou e quais os benefícios que ele trouxe para as nossas vidas, consequentemente, nós seremos levados a uma vida diferenciada, né? Diferente, tanto no nosso procedimento em relação ao nosso próximo, quanto em relação ao nosso Deus, né? Entendendo quanta graça foi realmente derramada sobre as nossas vidas. E também uma outra situação corrente dessa liberdade, a nossa própria comunhão com Deus, mas a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão também com o Espírito Santo, né? Então, a nossa comunhão com o Deus triuno, a quem nós servimos. Avançando ainda um pouco mais, o autor ele também nos remete a refletirmos sobre o fato de que essa liberdade ela não traz apenas benefícios e favores às nossas vidas, mas também ele gera consequência e nos traz responsabilidades, né? Então, nós nos fazemos responsáveis diante de Deus, sobretudo pela compreensão do que nós temos um Pai gracioso, um Pai amoroso, mas também um Pai justo, né? Então, assim, se nós alcançarmos essa compreensão de Deus, é possível que a gente entenda que nós fomos agraciados de tal forma, de uma maneira que transcende o nosso próprio entendimento, como a palavra de Deus diz, ele diz, olha, o amor de Deus, ele nos constrange, né? Então, quando o nosso coração ele se compunge diante desse entendimento, é impossível que a gente voluntariamente não se entregue a esse Deus em obediência, né? Então, uma das responsabilidades trazidas à nossa vida, né, em função dessa liberdade conquistada por Cristo, é o fato de que nós não podemos viver cometendo pecados, né, e tolerando também a concupiscência sob o pretexto, então, da Da tal liberdade. liberdade. Então, Por exemplo, então assim, pois não, pastor. por exemplo, eu tenho dito algumas, depois dessa pandemia, ou durante essa pandemia, que, por exemplo, veja bem, se eu já tenho uma responsabilidade, presbítero Maxwell, com o culto, com a SAF, com a UPH, se eu já tenho uma responsabilidade aos domingos, eu não sei se o senhor já escutou isso por aí, mas como é que um crente falta ao culto aos domingos e diz, não, porque eu tinha uma outra responsabilidade? Eu acho que dentro dessa pergunta aqui, a 4.1, o crente está cometendo um pecado contra as Sagradas Escrituras, contra Deus, porque antes de qualquer coisa ele tem uma responsabilidade maior com o Criador, de prestar culto, de adorar a Deus. A nossa próxima lição ela vai falar sobre isso, que é sobre o domingo. A gente tem que entender e assumir essa responsabilidade como cristãos diante do Senhor. E isso é um grande problema para a liderança, para os pastores, porque os irmãos eles descumprem geralmente muito fácil essa responsabilidade. Pastor, infelizmente, não é, a gente consegue também identificar com muita permanência, né,
e isso em todas as igrejas, né? É algo que tem trazido realmente uma preocupação muito grande, e isso, ao meu ver, assim, só reforça, não é, a necessidade que nós temos como igreja de nos voltarmos realmente para as Escrituras e de meditarmos nesses pontos que são tão importantes para a nossa vida devocional, nossa vida de serviço e de adoração ao Senhor. Quanto, de fato, a igreja tem negligenciado a observância do dia do Senhor, né? As pessoas estão olhando para o dia do Senhor e vendo nele aquilo que lhe agrada, o dia do descanso. Então é o dia de não fazer nada, é o dia de ficar em casa, né? Então é justamente isso que o autor aqui nos chama a refletir nesse momento, é não olhar para essa liberdade que foi conquistada por Cristo e querer transformá-la em libertinagem. Achar que nós, porque somos livres, podemos assumir qualquer tipo de postura diante do nosso Deus, né? Então, assim, nosso desejo e oração, né, é que o Senhor possa realmente estar trazendo ao coração do seu povo uma vontade, né, e uma sede no seu coração, tal qual o salmista tinha, né, pelos átrios do Senhor, pela palavra de Deus, né? Porque, assim, no final de tudo, justamente uma das conclusões que a gente vai chegar, de qualquer sorte, é verificar que a igreja do Senhor hoje, assim como no passado, ela perece por falta justamente de conhecimento, né? Como já dizia o profeta. Então, é falta de conhecimento das Escrituras, é falta de compreensão do plano redentor de Deus e, sobretudo, do que significou realmente o sacrifício de Cristo, né? Mas, assim, as Escrituras, elas também não negam, né, que dentro do povo de Deus sempre esteve realmente o joio e o trigo, em que pese ela também fale de que nem todos os cristãos eles têm a mesma compreensão, a mesma estrutura e a mesma maturidade espiritual. A Bíblia fala também com muita propriedade a respeito daqueles que são, vamos dizer assim, usando as expressões das Escrituras, fala em débeis, em serem débeis na fé, e da necessidade que os mais fortes têm de suportarem, né, de sustentarem e de ter paciência, né, com aqueles que não alcançam essa compreensão. Eu sei que para o senhor como pastor, para mim como presbítero, tem hora que a gente se enfurece com essas situações, né, que a Igreja do Senhor manifesta, mas ao mesmo tempo a gente é refreado, né? A gente não vai desistir nunca de Não, não. ensinar, de exortar, de chamá-los para a análise das Escrituras e orar ao Senhor, pedindo que só Deus mesmo quebrante aquele coração. Porque um dos aspectos para que a gente experimente realmente essa liberdade é o novo nascimento, né? Então, se a gente não foi nascido de novo, se não houve um trabalhar regenerador do Espírito Santo no nosso coração, isso vai entrar num ouvido e vai sair no outro, e muita gente boa não vai compreender e até mesmo aceitar, né? Que é o pior. Não é nem compreender, porque às vezes as pessoas compreendem, porque não é difícil, não é coisa do outro mundo. Não precisa ser um teólogo, fazer um seminário para compreender essas verdades. Basta ler realmente as Escrituras com o coração compungido e naquele desejo de que Deus fale ao nosso coração, que a gente vai ser levado a essa compreensão. Mas se a gente não experimentou verdadeiramente esse novo nascimento, então isso tudo nunca vai fazer sentido, tá?
Então, nossa oração é que, além da nossa vontade, da nossa expectativa e do nosso esforço, o Senhor continue trabalhando e trazendo quebrantamento ao coração do seu povo para a compreensão das Escrituras e desse ponto, né, desse princípio que é tão importante para a vida cristã. Então, assim, lembrando que nós estamos falando exatamente agora das responsabilidades que são trazidas para que o seu povo observe em função dessa liberdade. Ora, humanamente falando, se eu sei que alguém me beneficiou, eu vou fazer de tudo que eu puder para não desagradar aquela pessoa, né? Isso é lógico, isso é óbvio. Então, essa postura deve estar em muito maior medida quando nós analisamos aquilo que Deus fez para conosco através do sacrifício de Cristo, né? Então, devemos estar atentos também à obediência às Escrituras, não apenas ao dia do domingo, ao dia do Senhor, mas tudo que, de fato, envolve um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento próximo e verdadeiro para com Deus, né? E não pode ficar também, é claro, só no campo da adoração, né? Mas isso deve também se fazer presente no campo do serviço, né? Então nós devemos, como diz o salmista, nos apresentar diante de Deus realmente com cânticos, né? E servi-lo com alegria no nosso coração, né? Então a compreensão dessa liberdade deve despertar isso no nosso coração. E nós devemos então verificar, né, como de fato nós temos servido a Deus. Nós temos manifestado realmente essa alegria decorrente da compreensão dessa graça de Deus, né, e daquilo que o sacrifício de Cristo trouxe para as nossas vidas. Esse é um bom momento para a gente fazer uma análise da nossa vida. Como é que nós nos encontramos, né? Depois de termos recebido do Senhor graciosamente algo que transcende até mesmo a nossa compreensão e que nos constrange diante dele. Então, cada um de nós faça então essa reflexão quanto à nossa vida de adoração e também de serviço a Deus. Um outro aspecto também que a gente pode estar equivocado quanto a essa liberdade recebida graciosamente é o fato também de, igualmente, nós acharmos que essa liberdade nos dá o direito, né, de não obedecermos ou de não nos submetermos às autoridades, né? Sejam elas eclesiásticas, sejam elas políticas, ou da nossa vida, do nosso convívio social, indiscriminadamente, né? Seja ela qual for a autoridade, né? São autoridades dos mais simples níveis, a partir da nossa própria casa, a autoridade dos pais, né? A autoridade dos professores, a autoridade do nosso chefe, do nosso coordenador, do nosso diretor, no ambiente de trabalho, sejam elas também as autoridades aí que foram constituídas do ponto de vista político, né, e social de uma forma geral, sejam elas atreladas aí à questão de segurança pública ou do judiciário ou do Ministério Público, ou de qualquer dos poderes constituídos, né? Então a gente pode, de uma forma equivocada,
entender ou interpretar essa liberdade recebida da parte de Deus como um sinal de que a gente não precisa aí prestar contas a essas autoridades, né? Muito pelo contrário. As escrituras, elas mostram que nenhuma dessas autoridades foi constituída de outra forma, a não ser pelo próprio Deus, né? Então, elas são ministros de Deus para o nosso próprio bem. Então, obedecer às autoridades eclesiásticas ou não é algo que nós devemos também fazer prontamente, de uma maneira responsável e consciente, sabendo que nós não estamos ali submissos, em essência, àquela autoridade, mas ao próprio Deus. É bem verdade que as Escrituras assim nos orientam a proceder dessa forma, enquanto essas se fizerem também fiéis às Escrituras, ou até que as suas ordens ou o seu proceder não confrontem e não desafiem. Quando a gente Isso está perceber um no, alinhamento, né? Um isso alinhamento tá no manual, né? Isso. Então, Está no assim, manual. é um privilégio para a gente, na verdade, ter essas pessoas constituídas como autoridades sobre nós. Porque, de outra forma, o próprio Deus não iria constituí-las. Se nós não precisássemos dela, Deus não as constituiria e colocava sobre o seu povo, né? Então, elas são fonte de graça também, e elas existem para o nosso próprio conforto. Quão bom é a gente poder realmente se achegar a essas autoridades, e as Escrituras ainda diz, né? Se a gente realmente quiser o bem, a gente vai ter o louvor delas, a gente não vai ser repreendido por elas. Quando uma dessas autoridades, eclesiásticas ou não, chama a nossa atenção, pode ficar certo. É porque alguma coisa está destoando, né, no nosso comportamento, no nosso procedimento, e está trazendo prejuízo para a igreja ou para a sociedade de uma forma geral. Então, elas são bênçãos em nossas vidas e nós devemos também, por conta do entendimento dessa liberdade que Cristo nos concede em Cristo, nos submeter pronta e alegremente às autoridades como ao próprio Deus. E, assim, indo um pouco mais além, né, procurando sair um pouco da esfera física, das nossas ações físicas, nós podemos analisar também, né, porque faz parte do nosso tema, a parte da liberdade também trazida às nossas próprias consciências, né? Então, é algo que transcende, é uma liberdade que não dá apenas, ou não traz apenas uma liberdade de ação, mas também de pensamento e, sobretudo, de consciência, né? É o fato de viver realmente de uma forma plena, libertos de qualquer coisa. Tem pessoas que estão livres no sentido de não estarem encarceradas fisicamente, mas quando deitam a cabeça aí no seu travesseiro, ou quando estão sozinhas, refletindo consigo mesmo e com a sua consciência, sabe-se lá o tamanho peso que elas carregam sobre os seus ombros. Sobretudo quando elas não conseguem alcançar esse entendimento acerca desses benefícios no que tange principalmente a nossa salvação conquistada por Cristo. Pois não, pastor? Eu vi dentro desse assunto aí, eu vi uma entrevista hoje do reverendo Leandro Lima com o reverendo Augusto Nicodemos. E tinha lá, assim, ex 157. Não sei se você ouviu, já viu. Não, vi não. Pronto. Justamente
baseado nessa questão da liberdade de consciência. Muito se falou a semana passada para cá sobre aquela criança de 10 anos que abortou e tal, né? E o tema ali do assunto era o seguinte: se uma mulher abortou um filho quando não era crente, porque é um crime, e ela agora se converteu, essa pessoa está perdoada? Tá. Tá salva? Tá. Porém, se ela foi liberta da sua consciência em Cristo Jesus, sem ônus, ela vai em uma delegacia e vai confessar o crime que ela cometeu. E ali existe um artigo que vai só registrar e ela não vai ser presa nem tal, tal. Mas, como cristã, ela deveria fazer isso. Aí o reverendo Augusto Nicodemos conta lá, né, tá no YouTube dele, tá nas redes sociais dele, que ele, quando não era crente, ele tem 66 anos agora, ele tinha cerca de 20, 21 anos, ele assaltou um posto de gasolina em Recife. Ele assaltou, certo? E aí ele veio a se converter e tal, tal, aí uns 2 anos dele convertido já, crente em Jesus, aí ele disse que tinha um carro, ele conversou com o pastor dele, com o pai, com a família, aí ele tinha um carro, vendeu o carro, todo o dinheiro que ele tinha na conta dele, ele contratou um advogado e pediu para o advogado calcular o dinheiro que ele roubou da época com esses 2 anos e meio. E ele chegou lá no posto de gasolina, pediu para falar com o dono, disse: olha, você está lembrado de um assalto que teve aqui no ano tal, no dia tal, tal, tal? Aí o dono disse: todos, foi eu. E aqui está aqui o dinheiro que eu roubei corrigido, está aqui uma Bíblia, eu estou demonstrando a você que eu estou arrependido, eu sou um crente, eu sou membro de tal igreja, tal, 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 e ponto. E também estou aqui nas suas mãos para o senhor ligar para um delegado, para a polícia e tal, para mim. E ele disse que o dono do posto disse: não, o dinheiro eu quero, mas você está perdoado, já está tudo resolvido e não precisa mais de lhe enquadrar em nada. Só essa atitude sua já é louvável demais. Então, assim, presbítero Maxwell, essa questão de termos a liberdade, como o senhor falou aí na sua palavra aí, de poder deitar, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, com a certeza de que você está com a sua consciência limpa. Eu achei isso tremendo e eu me lembrei quando o senhor falou aí que está dentro aqui desse aspecto, né, da nossa lição. Certo, pastor. Eu também já tinha ouvido, né, falar a respeito desse testemunho, né, do pastor Augusto Nicodemos. Isso demonstra de uma maneira assim muito, muito clara, né, a, a sua liberdade, né? Quando a gente vem, de fato, esboçar uma conduta dessa natureza, né, um procedimento, nós alcançamos então a compreensão dos méritos de Cristo, mas também das responsabilidades que nós passamos a possuir dali para frente, né? Então essa é de fato uma prova assim indelével mesmo, né? Da clareza que ele tinha, né? Como cristão, de tudo o que ele recebeu da parte de Deus e do que essa graça salvadora trouxe para ele como realidade, né? Então, em momento nenhum, ele quis fugir sobre o aspecto da liberdade. Pelo contrário, ele disse: olha, se eu sou tão liberto quanto eu entendo à luz das Escrituras, então eu sou livre para agir dessa forma, né? Para voltar naquele mesmo ambiente, para confessar o meu pecado e para me colocar à disposição dele, das autoridades e do próprio Deus, né? Então, isso é algo extraordinário, né? E que só a compreensão da liberdade que nós temos nos faz agir dessa forma, né? Sem receio e sem nenhuma vergonha de dizer que somos falhos e de que pecamos
mas é esse o convite das Escrituras, né? É confessarmos e deixarmos, né? Verdade. Vivermos em novidade de vida. Verdade. Então, pastor, a gente está já chegando ao final, né? É. Quando a gente aborda justamente essa parte da nossa consciência. Então, um outro aspecto dela é que nós podemos, diante disso, querermos assim nos colocar como juízes da consciência dos nossos irmãos, né, e de qualquer outra pessoa. É importante a gente saber que esse é um campo muito particular e muito íntimo, né? Onde, na verdade, só o próprio Deus, de fato, é o juiz das nossas consciências, né? Então, à luz das Escrituras, nós somos completamente desestimulados a querer funcionar como juiz da consciência dos outros. Primeiro, porque a gente deve saber que todos irão prestar contas a Deus pelos seus próprios atos, né? Sejam eles manifestos, né, no sentido físico, sejam eles interiorizados aí no nosso pensamento, né, no nosso campo do nosso pensamento. Então, assim, isso é uma questão, né? Nós somos desestimulados a fazer o chamado juízo temerário. A gente agora olhar para uma atitude de um irmão, de uma pessoa, e a gente agora querer tão somente julgar, às vezes desprovido de amor, às vezes sem compreender realmente todo o contexto que envolve aquela situação, e de repente a gente se coloca numa discussão, como que a gente queira realmente convencer pela força, seja ela física ou a força dos nossos argumentos, e a gente termina criando tão somente discórdias, né, desavenças, e acaba também partindo para o campo do nosso pecado aí em relação ao nosso próximo e em relação a Deus, né? Então, isso é diferente da gente ver as pessoas em erro e a gente, como autoridade, ou até mesmo como irmão, não exortar aquela pessoa. Mas, assim, o que a gente está se referindo, está trazendo a baila nesse momento, é a gente se colocar como juiz sem compreender realmente o que está acontecendo ali. Então, assim, Romanos 14, os versos número 4 e 10, de uma forma mais pontual, eles falam um pouco a respeito disso, né? Onde o apóstolo Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de De Deus. Deus. Em outra parte, as Escrituras dizem: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da própria lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo, né? Então aqui é um julgamento temerário, né? Um julgamento sem análise, um julgamento precipitado que só leva à discórdia, né? E a gente faz isso muitas vezes, como eu disse, desprovido de qualquer sentimento de empatia, de misericórdia e de amor
porque o próprio amor, ele também vai ser um dos, vamos dizer assim, limites para essa liberdade. Ele vai ser um dosador, um balizador dessa liberdade, né? Com relação ao nosso procedimento em relação a Deus e também ao nosso próximo. Então é preciso que a gente entenda que nem todos temos a mesma estrutura e a própria dialética do Senhor, né, colocando a gente para viver em comunidade, numa igreja, lá nós vamos ter pessoas de sexos diferentes, de idades diferentes, de nível de formação diferentes, de ponto de vista diferente, educação basilar, né, aquilo que a gente traz de casa realmente, totalmente de maneira diferenciada. Então, uns têm mais facilidade para compreender as escrituras, outros têm mais dificuldades, outros ainda, por mais que se leia, se explique, se ensine, se oriente, se exorte, nunca vão alcançar a compreensão. Mas muitas vezes esses nossos irmãozinhos que, por assim dizer, né, são fracos e têm suas limitações, ainda mais do que a gente, por um motivo ou por outro, muitas vezes no seu coração, agem possivelmente em desacordo com as escrituras, mas com muita sinceridade no seu coração. Às vezes, muitas vezes por falta de uma orientação, né, de um ensino, de um momento e de um exemplo, de um ombro amigo, né, que se coloque realmente ao lado daquela pessoa para mostrar que, mesmo naquela sinceridade, ela está incorrendo num erro à luz das Escrituras. Então, quando nós somos questionados acerca dessa liberdade, né, é sabermos, então, que nós não devemos assumir, em nome dessa liberdade, a condição tão somente de juiz e de carrasco, por assim dizer, diante de alguma ação, de alguma postura, e muitas vezes, como eu disse, é esboçada ingenuamente, ingenuamente, né? Então, assim, a gente como líder precisa estar atento a essas coisas todas, né? Isso também não é uma porta aberta para que as pessoas nos façam de tolos, né, e de ingênuos, né? A gente precisa compreender. Então, a partir do momento que a gente compreende que existe realmente uma maledicência, um propósito ali nocivo e direto, aí sim, aí a história é outra, né? É diferente do que a gente está tratando aqui nesse campo do não se colocar como juízo temerário das ações de todas as pessoas, né? Primeiro porque Deus é quem é o juiz da nossa consciência, o juiz soberano, todos vão comparecer diante do seu tribunal e prestar conta das suas ações. E, por outro lado, por a gente entender que não vão ser as discussões em si que vão realmente trazer resultados satisfatórios, né, para a expansão do reino, para a edificação da igreja do Senhor. Então, pastor, assim, foram essas as anotações que eu fiz, né, dentro do tema que o Senhor nos propôs, né, dessa questão aí de número 20, desse estudo de número 20, né, que para mim, assim, foi muito edificante, foi muito prazeroso, né. Então, a gente sabe que a gente não tem tempo suficiente para esgotar um assunto como esse. Na verdade, a gente passaria aqui muito tempo, semanas, meses, quem sabe, estudando as Escrituras e aprendendo com toda certeza um pouco mais acerca desse tema que é tão importante e necessário para as nossas vidas, né? Então, fico à disposição aí, intervenção que o senhor queira fazer. Não sei se porque aqui eu botei na tela na horizontal, não estou vendo o chat, não estou vendo se tem pessoas ao vivo, se surgiu alguma pergunta, mas enfim, eu quero ficar à disposição para qualquer indagação, né, que o senhor pretenda, ou quem sabe fazer uma colocação de uma pergunta num aspecto que ficou mal compreendido, para que a gente possa aclarar um pouco mais.
certo? Nada, meu irmão, de forma alguma. Tudo correto. O que eu quero acrescentar, presbítero Maxwell, é a relevância. Alguém colocou aqui, Niedson, lá de Caruaru. Excelente reflexão, que Deus nos abençoe. O que eu quero colocar, Maxwell, Deus te abençoe, Niedson. O que eu quero colocar é que eu, na minha opinião, é por isso que eu estou trazendo esses estudos nas quartas-feiras, é a importância da gente, primeiro, voltar às escrituras, segundo, valorizar um documento tão antigo, mas que é antigo no nome, mas é tão atual para os nossos dias atuais, e que eu e você, Maxwell, a gente tem visto muitas vezes igrejas que não têm um cunho reformado, uma doutrina reformada, que vive se embaraçando com uma coisa aqui, uma coisa ali, e se esquecendo de que a gente já tem algo pronto. É só estudar, é só buscar, é só meditar naquilo que os pais da igreja deixaram para nós como símbolos de fé da nossa igreja. Né? E isso é como você acabou de dizer. Só uma lição dessa aqui a gente tinha lição aqui para trabalhar um mês, para trabalhar um ano, não é verdade? Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, quando pegava um texto, eles passavam 3, 4 anos num capítulo, né? Então, assim, e Deus lhe abençoe, Deus lhe usou poderosamente, você expôs aí os textos maravilhosamente, nos abençoou pessoas aqui que estão agradecendo aqui, né? Porque é preciso a gente entender isso, compreender isso, crer nessa que nós somos libertos, não para, e você até usou essa palavra, não para a libertinagem, mas libertos por Cristo Jesus. Isso teve um preço, né? Deus enviou o seu Filho para que isso viesse a acontecer, e isso tem para nós, conforme a lição disse, uma coisa que é muito importante: responsabilidade. Responsabilidade cristã, responsabilidade como líder, responsabilidade como pai. Né? Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: se você não está com saudade de voltar às suas responsabilidades na igreja, é porque você está gostando do que você está comendo lá no mundo. E nós, verdadeiros cristãos, não nos acostumamos com o mundo. A gente se acostuma com a palavra de Deus. Nós, que somos autoridades constituídas por Deus, eclesiásticas, nós temos digamos assim, a responsabilidade de não deixar o povo de Deus pecar em paz. Isso é uma responsabilidade nossa e que nós vamos seguir em frente. Não vamos deixar de falar da verdade conforme ela está prescrita nas Sagradas Escrituras. Muito bom, que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe usando, e eu quero já lhe agradecer pelo convite, por ter aceito. Sei com as suas atividades aí, né, ainda está no seu trabalho, mas né? Mas a gente é assim mesmo, soldado é para isso mesmo, né? Exatamente E, isso. e nós vamos continuar aí, se Deus quiser, teremos outras, né? Eu não sei se você vai estar lá, sexta-feira nós vamos estar lá na igreja, né? Vai ter o culto, né? Lá, eu vou estar lá com a minha esposa, nós vamos estar lá. Hoje, o pessoal lá de João Pessoa tiveram aqui para medir o terreno, para ver aí, para a gente dar um passo para frente para a nossa construção, e Deus está nos abençoando. Né? Então, presbítero Maxwell, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Foi bom lhe rever, uma alegria, né? E nós vamos caminhar junto. Eu deixo o senhor aí para as suas considerações finais. Tá bom, pastor. Como eu disse desde o início, a gente é quem agradece, se sente realmente privilegiado e honrado com o convite, né? Então, eu quero só rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério aí em Capim, sobre o rebanho que o Senhor pastoreia, e deixar o meu abraço a todos, né, que
ou estão nos assistindo ou venham a assistir no decorrer da semana, em nome, né, da Segunda Igreja Presbiteriana de Sapé e também da Confederação Sinodal de Homens Presbiterianos, né, da qual nós estamos na condição de presidente. Então, um abraço, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Vamos orar, né, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esse estudo, porque o Senhor, através da sua palavra, usando o seu servo, falou aos nossos corações. Queremos, Senhor, pedir que agora o Senhor fique com as nossas famílias, com as famílias daqueles que assistiram, né, essa palestra, esse estudo. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, uma boa noite na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presbítero, muito obrigado mais uma vez, e eu queria lhe dizer, lhe comunicar que no dia 17 de outubro, pastor Paulo César do Grupo Logo vai estar aqui, e eu coloquei o seu nome e da sua família para estar conosco, porque vai ter um número reduzido, né, por causa da pandemia, vai ter um número reduzido. Então, assim, eu estou chamando assim só algumas pessoas mais chegadas, e aí eu coloquei o seu nome e da sua esposa, viu? Tá bom. Muito obrigado e que Deus nos conceda realmente a oportunidade de estarmos juntos nesse dia para adorarmos ao Senhor como povo de Deus, de maneira pública e solene. Amém. Deus abençoe. Então, que Deus abençoe, uma boa noite, muito obrigado em nome de Jesus.